Então, pessoal, vamos começar, né? A nossa aula de hoje é sobre a temática, né? Sobre o tema tipos de empate no xadrez, né? Quais são os tipos de empate? Quais são os empates que existem no jogo xadrez? Mas o que é um empate? O empate nada mais é do que a situação em uma partida, né? Pode ser partida de xadrez, futebol, basquete ou qualquer outro jogo. Muitos deles têm empate. Tem alguns que não têm, né? E aqui no xadrez tem um empate. Por exemplo, no handball não tem empate, no basquete não tem empate. Só tem alguns jogos que não tem. No xadrez tem empate, assim como no futebol. O empate é a situação em que o jogo ele termina sem um vencedor. Ou seja, no xadrez é a situação na qual a partida de xadrez termina sem que nenhum dos enxadristas alcance a vitória, né? Nenhum vai ganhar, mas também nenhum vai perder. É isso que se denomina empate. E no xadrez, tem 6 tipos de empate. Né? Tem um empate por insuficiência de material, tem um empate que é chamado de cheque perpétuo, tem um empate por afogamento, também temos um empate em comum acordo entre os enxadristas, tem um empate pela repetição de posição e também temos um empate pela regra dos 50 lances. No decorrer da aula, a gente irá discorrer sobre cada um desses tipos de empate, né? São 6 tipos. Diferentemente de outros esportes, né? Que só empatou. E aqui nós temos 6 motivos para haver a partida acabar empatada. O primeiro empate que a gente vai trabalhar aqui é o empate por insuficiência de material. Né? E o empate por insuficiência de material ele é considerado quando, caso um dos jogadores não tenha peça suficiente para dar o cheque, né? Ou seja, ele tenha só um rei, por exemplo, ou só uma torre, ou só um bispo, ou só um peão. Né? E aqui diz que o mínimo de peças consideradas o suficiente para continuar na partida é, por exemplo, o rei e a dama, o rei e a torre, o rei e 2 bispos, o bispo e o cavalo. Então tem um certo número de peças que você tem que ter durante o jogo. Por exemplo, se você ter só seu rei e só um peão, você não poderá dar cheque. Então aquela partida deve terminar empatada. Ou, por exemplo, se você tiver só o rei e um bispo, você não poderá dar cheque. Então você deve reivindicar o empate, né? O empate quem reivindica é você, o jogador. Aí você fala, não tem um número de peças o suficiente para dar o cheque. Então a partida tem que estar empatada, tem que ser empatada. Nesse caso aqui está claro que dá peças para você dar o cheque. É o cheque perpétuo. Né? O cheque perpétuo é quando um jogador ele realiza diversos cheques sem que seja possível mate, ou seja, o cheque sem fim. O cheque, como você já sabe, é quando você ataca o rei adversário, né? Você almeja matar aquele rei na próxima jogada. E aí, no cheque perpétuo, é quando você dá vários cheques e não consegue matar o rei. No caso de você poder ter, por exemplo, só um bispo e seu rei. Um bispo e seu rei, você vai dar cheque perpétuo. E aí você deve reivindicar o empate, porque não tem como você matar o rei do adversário só com um bispo. E aí você vai ficar dando vários cheques perpétuos, cheques sem fim, e não conseguirá matar o rei adversário, né? E aí a partida terminará empatada. Aqui, por afogamento, é quando o rei está encurralado, né? E não pode sair, mas ele não está em xeque. É quando, por exemplo, o rei, eu acho que tem um slide bem que, por exemplo, nessa partida aqui por afogamento, o rei da Casa Branca, ele não está em xeque, né? Mas ele não pode ir para lugar algum.
Ele não pode ir para a casa de D7, porque tem um rei aqui, né? Ele não pode ir para a casa E7, porque tem um bispo. Ele não pode ir para a casa F7 por causa do peão, né? E também não pode ir para a casa o F8 por causa do bispo também. E aí, como ele não pode ir para lugar nenhum, e como vocês observaram aqui, o rei não está em xeque, ele não está sendo ameaçado, mas ele não tem outra jogada para fazer. Então deve ser considerado um empate, nesse caso aqui. Entender? Ficou claro aqui essa parte? Alguém quer falar? Não, né? Deixando claro que afogamento, né? Nesse caso aqui, não é a pessoa se afogando, não, tá? É o rei que não tem nenhuma jogada para fazer. E o comum acordo entre os jogadores, como é? Um jogador, ele pode se oferecer um empate, ele, essa partida aqui, ela não estou indo muito bem, você também não, e aí eu quero terminar empatado essa partida. Aí se o seu oponente, por exemplo, você chega no seu oponente e fala, eu quero que essa partida termine empate, eu não quero mais jogar, eu quero empatar ela. E aí, seu oponente fala, tudo bem, então beleza, aí vocês apertam as mãos, né? E aí termina empatada. Mas se seu oponente disser, não vamos terminar essa partida aqui, não vai terminar empatada, não. Se ele disser isso, você deve continuar a partida e mais na frente, se você não pode repetir essa oferta, né? Só pode ser repetido, só pode ser dito uma vez, só pode pedir empate uma vez. Se o oponente aceitar, bem. Se não aceitar, vocês continuam. E posteriormente, não pode ser repetida essa oferta. Né? Também, se você repetir, ele não pode aceitar. Caso você não saiba que não possa repetir, você repetir, ele não pode aceitar. Né? Aqui está dizendo, se o oponente recusar a oferta, né, a partida segue, sendo que o jogador, ao oferecer empate, não pode repetir a oferta. Foi o que eu falei. Não pode repetir a oferta de empate. E por repetição de posição, como é que funciona isso? É quando um mesmo posicionamento de peças, ele ocorre 3 vezes. Você está jogando ali, aí você joga o bispo na C5. Joga o bispo na C5. Se o adversário joga o bispo na C5 3 vezes seguidas. E aí, você viu. Aí, se você estiver perdendo a partida, você diz, ele jogou o bispo 3 vezes. Empatou, então. Tem que prestar atenção para poder dizer. Aí, se você estiver atento e notar, que foi a terceira vez seguida, né, na mesma posição, você pode reivindicar o empate. Desde que você consiga comprovar, né, que as posições se repetiram. Beleza? É uma repetição de jogadas, né? Ele vai fazer a mesma jogada 3 vezes. Aí você tem que ficar atento a isso, né? E a regra dos 50 lances? A regra dos 50 lances pode se declarar no empate, né? Se os últimos 50 lances de cada jogador, né? Cada jogador fazer 50 lances sem nenhuma peça ser capturada, ou que não tiver nenhum movimento de peão, pode ser declarado empate. Por exemplo, você está jogando com seu amigo. Aí você e seu amigo, você fazer 50 lances, 50 jogadas, e seu amigo 50 jogadas, e nenhum matar nenhuma peça, né? E nem de nenhum movimento de peão, pode ser declarado empate, né? Por essa regra dos 50 lances. Tem alguma dúvida aqui em algum desses slides? Você tem alguma pergunta para nós? O slide é só esse. Aí a gente vai para a parte prática. Alguma coisa a dizer, alguma coisa a perguntar? Agora não. Tudo claro? Sim. Pois então a gente vai para a parte prática, né? Praticar um pouco de xadrez. Deliane, você pode parar a gravação por enquanto.